Glória a Deus, aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmão, que coisa linda, né? A presença do Senhor é forte neste lugar. Meu Deus, quem já sentiu a presença do Senhor nessa noite? Abra o teu coração nesta noite. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que não sentiram, irmãos, ainda há tempo de você abrir o seu coração. E o Espírito vai falar. Amém? Se eu tivesse que ir embora, eu já ia, viu, pastor? Eu trago o abraço lá da congregação do nosso pastor presidente, pastor Roberto, né? Mandou um abraço para cada um, para o pastor. Agradeço a oportunidade, a confiança, né? De me conceder essa oportunidade. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? Que Deus venha operar na vida de cada um. E vocês venham ser impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero que os irmãos abram a palavra em Salmo 71. Aleluia, 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 meu Senhor Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluias. É muito bom, irmão, sentir a presença do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os amados o Salmo 71. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Senhor, aleluias. Vamos lá para o versículo 6, que diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Senta glorificando ao Senhor, irmãos, porque Ele é digno. É só Ele que é honrado nesta noite, porque toda honra e todo louvor pertence ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós podemos ver neste versículo que o salmista, ele declara toda adoração, toda dependência, toda excelência ao Senhor, por tudo que Ele tem passado, por tudo que Ele tem vivido, pelas aflições, pelas muitas lutas, pelas intempéries da vida, por tudo aquilo, irmão, que Ele tem feito. A palavra do Senhor diz assim, que o salmista declara: por ti tenho sido sustentado, desde o ventre eu tenho sido sustentado por ti. Eu quero te dizer nessa noite, você também nasceu para adorar aquele que vive e reina, porque você foi escolhido dentro do ventre da sua mãe. Hoje, irmãos, é motivo de adorar aquele que vive e reina. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para a amada igreja. Quando nós levantamos a cada manhã, já é um motivo para que nós venhamos, irmãos, adorar o Senhor. A nossa total dependência, irmão, vem do Senhor. E a partir do momento que nós tiramos o nosso eu e declaramos, irmãos, que o Senhor, Ele é maior em nossas vidas, que é Ele que comanda nossas vidas, que é Ele que tem domínio das nossas vidas, e tiramos o nosso eu, irmãos, o Senhor começa a trabalhar, e Ele começa, irmão, a operar na vida dos seus servos, porque Ele é um Deus altíssimo, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus fiel. Nas suas mãos está todo o poder, nas suas mãos está toda a
a luta, irmão, que você tem vencido está sobre ele. Porque eu falo para você nesta noite, quantas afrontas você não passou no dia de hoje, quantas lutas você não tem passado essa semana, quantas adversidades, quantas vezes Satanás não veio até você tentando te parar na luta, te parar na adversidade. Mas eu te digo nesta noite, é desde o ventre da sua mãe que o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o salmista, irmão, declarou aqui, irmão, ele estava falando: por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será somente para ti, constantemente para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário, irmão, que nós venhamos nos entregar, é necessário que nós venhamos nos dispor, fazer a vontade do Altíssimo, nos libertar daquilo, irmão, que tem tentado nos aprisionar. Eu te pergunto nessa noite, o que tem tentado, irmão, contra a tua vida, para que você não venha dar o melhor para Deus? O que tem tentado contra a tua vida? Porque os grandes homens de Deus, irmãos, passaram por muitas lutas, passaram por muitas adversidades, passaram por muitos constrangimentos, passaram, irmãos, e venceram. Muitos estão na galeria da fé, e na nossa vida nos dias de hoje não é diferente. Nós temos passado por muitas lutas, nós temos passado, irmão, por muitas adversidades, ao qual, se você for aqui detalhar cada um, nós vamos passar a noite todinha para você dizer. Mas eu quero te dizer nesta noite, quem te justifica é o Altíssimo. O Senhor está nessa guerra, o Senhor está nessa batalha. Adore Ele enquanto você tem fôlego. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos queriam estar aqui nessa noite adorando ao Senhor, e muitos não estão. Muitos já encontram-se no repouso. Mas o Senhor, irmãos, tem nos dado uma grande oportunidade. Quando você vier para a casa do Senhor, abra o seu coração, deixa o Espírito de Deus falar com você. Se encha da presença do Altíssimo. Se encha, irmão, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele merece toda adoração. Eu quero dizer para os irmãos, o povo de Deus passou por 3 situações em suas vidas na adoração. E nós também temos passado, iremos passar. E se não vigiarmos, irmãos, na adoração, talvez nós não sentimos nem a presença do Altíssimo. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. E o povo passou pelas adversidades da vida, passou por lutas, irmãos, passou por tempestades, passou, irmão, por adversidades, passou por lutas grandes, tremendas, guerras, açoites. O povo foi levado a cativo por desobediência. Eu quero dizer nesta noite, alguma coisa na sua vida está te empatando, está fazendo com que você venha desobedecer ao Espírito Santo de Deus. Ainda há tempo para mim e você, irmãos, nos colocar na brecha. Quando eu falo para mim e para você, é porque a palavra ela vem para mim, ela também vem para mim. E a partir do momento que a palavra ela faz efeito, ela corta, irmão, a gente podemos sentir o peso. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo passou por adversidades, passou pela luta, irmão. Não precisamos esperar acontecer algo para que nós venhamos adorar. Muitos têm adorado porque recebeu uma bênção. Muitos têm adorado, irmão, talvez porque, irmão, encontrou aquilo que queria. Ou muitas vezes, eu consegui aquilo que eu orei tanto, agora eu vou orar, mas agora eu vou descansar. Irmão, não é hora de descansar, porque o nosso descanso não é aqui. Muitos têm esperado acontecer o pior para adorar o Senhor. Vamos aproveitar o momento que nós estamos na casa do Pai.
E vamos adorar, vamos transbordar, vamos deixar que o Espírito, irmão, ele testifica dentro de nosso ser. E ele faz, irmão, algo que venha nos impactar. Porque grande e tremendo é o Senhor e benigno, irmãos. Porque o Senhor perdoa as nossas transgressões. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor, ele perdoa as nossas falhas. E muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. E muitas vezes nós só queremos estar, irmão, bem quando tudo vai bem. Mas quando tudo vai mal, a gente, entra na caverna. É adorar em tempo e fora de tempo. É adorar nas circunstâncias adversas. É adorar na bonança. É adorar, irmão, quando o nosso espírito, quando o nosso corpo está fraco. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso espírito é forte. Eu quero te dizer nessa noite, o povo de Deus passou por 3 situações durante as adorações. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor de Deus diz que nós não devemos louvar Ele pelo que Ele faz. Nós temos que louvar Ele pelo que Ele é. Soberano, fiel, verdadeiro, amado, glorificado, exaltado, grande e poderoso, irmãos, para entrar nas adversidades. Eu costumo dizer que quando nós passamos pela peleja e quando nós estamos adorando a Deus, parece que as lutas elas vêm mais branda. E parece que nós não sofremos tanto, irmãos, como o povo ímpio. Porque Deus não te deixa no silêncio. Ele não vai te deixar no silêncio. O Senhor nunca deixou o povo dele no silêncio. O Senhor sempre deu um sinal para o povo dele. E Ele está dando um sinal para a tua igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta que você pediu para Deus, Ele está te mostrando. Talvez você não está querendo ver, mas Ele está te mostrando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus em Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que a glória do Senhor, ela encheu a casa. Salomão, irmão, filho de Davi, ele preparou todo o templo para a presença do Senhor. Porque quando Davi falou para o Senhor que ia erguer um templo para o Senhor falou que ele preparasse tudo, mas quem ia erguer o templo seria o seu filho. Tem coisas que você pede para Deus e você fala assim, mas Senhor, por que eu não sou merecida e fulana é? O seu tempo chegará, irmão. E Deus faz uma promessa. E muitas vezes Deus faz uma promessa para mim e para você, e você fica esperando aquela promessa por muitos e muitos tempos. E quando você menos espera, a promessa ela é concretizada. Eu lembro que eu nem serva do Senhor eu era. E no momento de aflição e angústia, eu ajoelhei, chorei, desafiei o Deus de Israel. Mas eu não conhecia o Senhor. Hoje eu não tenho mais essa ousadia, irmãos, de desafiar como eu desafiei. Porque eu falei coisas que desagradavam o coração de Deus. Por uma situação, Deus ouviu o meu clamor. E hoje eu vejo a recompensa daquilo que há muitos anos, 25 anos atrás, eu ajoelhei, chorei e pedi. E eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Quanto tempo durou, irmão? Quanto tempo você tem esperado uma resposta de Deus? Quanto tempo você tem clamado a presença de Deus? Quanto tempo, irmão, que você espera e você não vê? Mas eu quero te dizer nesta noite, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E hoje quando eu falo, irmão, desse desafio, eu peço perdão para Deus. Porque mesmo, irmão, eu sendo filha de Belial,
filho das trevas, irmãos, o meu Deus, ele me ouviu. E a partir daquele momento, ele mudou a minha história. E a partir daquele momento, irmão, as promessas dele, irmão, vêm se concretizando dia após dia na minha vida. Espera, irmão, com paciência no Senhor. Espera com paciência nele, porque ele irá fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem tem uma direção, irmão. E eu sinto o Espírito Santo de Deus falando aqui fortemente. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo estava ali, irmão, organizando o templo para a espera do Espírito Santo de Deus. Porque ia ter um culto, e fizeram aquele culto, e ornamentaram todo aquele templo, irmãos. E ali, irmãos, quando de repente trouxeram a arca do concerto, que ela estava longe, irmão. E quando aquele sacerdote trouxeram aquela arca e começaram a clamar, antes mesmo do início da festa, o Senhor se manifestou e fez presente naquele lugar. E a glória dele resplandeceu aquela casa. E o povo foi impactado pela primeira vez, irmão, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer receber, irmão, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Se despa, irmão. Tira aquilo que não agrada a Deus. Se entrega totalmente. Talvez você está dia após dia dentro da igreja e não tem se entregado completamente. Talvez você fale assim: hoje eu vou, porque eu quero ver qual é a palavra. Hoje você tem que vir, porque você tem que saber que quem está aqui, irmão, é o Espírito Santo de Deus. É Ele, irmão, que trouxe, irmão, paz para este culto. É Ele que veio, irmão, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos e trazendo vitória para o teu povo, porque nós não somos nada, amados. Nós não somos nada. Somos dependentes do Altíssimo. Mas quando nós sentimos a presença, irmão, a palavra de Deus diz que antes de inaugurar aquele templo, o Senhor já fez presente na festa. O povo era impactado. Os ministros, irmãos, não tinham condições ali, irmão, de trazer nem a palavra, de se levantar, porque a glória do Senhor era muito grande naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos sentir, irmãos, essa presença antes que seja tarde. Antes que seja tarde demais. Porque essa presença, ela é real. Essa presença, ela é verdadeira. Essa presença, ela é sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A manifestação de Deus foi visível. Irmãos, Deus operava milagres e maravilhas. E o povo cantava, e o povo salmodiava, e o povo ali, irmãos, era tremendo demais o que Deus falava, fazia, e era línguas repartida, e o povo tudo quebrantado da presença de Deus. Nos últimos dias nós temos endurecido o nosso coração de uma tal forma, irmão. Parece assim que as pessoas estão assim, cauterizadas com esse vírus que está aí, irmãos. Irmãos, não é para nós cauterizarmos, não. É para nós continuarmos, irmãos, a glorificando o Senhor, a dando honras e glórias ao Senhor, nos protegendo, irmãos, e dando glória. Não espere, irmãos, dias bons. Não espera que os dias vai ser bom. Espera que na presença de Deus você vai passar por todos os obstáculos. Você vai passar, irmãos, por todas as adversidades, e Deus vai te dar vitória. Eu estou aqui para dizer para os irmãos: não espere por dias melhores. Irmãos, entra na presença do Senhor. Porque muitos vão dizer: vai chegar dias melhores. Irmãos, o adversário da nossa alma já está aí. Vamos fazer um concerto com Deus.
O adversário está aí, irmãos. E ele não está brincando. Tudo que está em Apocalipse já está se cumprindo. Só está faltando a vinda de Jesus. É por isso que nós devemos, irmãos, pregar o arrependimento. Que nós venhamos pregar o arrependimento. Que vidas, irmãos, venham a ser salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mais tempo de nós estarmos brincando, irmãos. É tempo de nós estarmos preparados para as adversidades. É tempo de estarmos preparados para as lutas. Quantos já perderam seus entes queridos? Muitos que Deus recolheu, irmãos. E a gente questiona por quê? Por que que Deus fez isso? Porque eu acredito, irmão, que se fosse uma coisa pior, talvez ele não tinha condições de passar. E muitas vezes Deus, ele recolhe. Mas para Deus recolher, existe um trabalhar. E muitas vezes o Senhor leva numa situação para ele trabalhar e limpar. E ele levar para a glória. Meu Deus, Deus está falando aqui, irmãos. Espírito Santo, Espírito da verdade. E muitas vezes nós questionamos, Senhor, por quê? A própria palavra de Deus diz que lá no céu não entra coxo, não entra manco. A gente tem que nos preparar, irmãos. Na verdade, temos que estar preparado. Você que não louvava, começa a louvar. Começa a abrir a sua boca e adorar. Porque o Senhor protege os daqui e os de lá, irmão. O Senhor protege a sua vida. O Senhor protege aqueles, irmãos, que muitas vezes Satanás quer tragar, que muitas vezes Satanás quer tirar. Mas eu quero dizer para você, aquela vida está na mão do Senhor. É o Senhor que cuida. É o Senhor que cuida. É o Senhor que está cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. O povo experimentou a glória do Espírito. O povo experimentou a presença do Espírito Santo de Deus. Eu te falo nessa noite, aproveita a presença do Espírito, porque pode ser o último dia, pode ser o último momento, amados. Oh, Espírito Santo, todo dia eu abraço meu filho e falo, eu te amo. E eu saio. Você sabe que você vai sair. Você não sabe se você vai voltar. É por isso, irmãos, que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados na presença do Altíssimo. Nós temos que estar preparado, irmão, e revestido com o poder do Espírito Santo de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade o seu querer, porque a vontade que prevalece é a tua, não é a minha. Oh, Jesus amado, louvado seja o nome do Senhor. E o povo, irmão, experimentou a glória do Senhor naquele lugar. E diz que foi muito lindo, irmão. Foi um quebrantamento. Olha, irmãos, os ministros, eles louvavam, eles entoavam hino. Eles não conseguiam ficar em pé. Eles ficaram, irmãos, como quem sonha. Foi muito bonito aquele resplandecer da glória do Senhor naquela casa. E para Deus resplandecer na minha e na tua vida, é necessário que a nossa casa esteja limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos. Em meio aos nossos pecados, irmãos. Muitas vezes, irmãos, quando nós falamos uma vez, eu falei para uma irmã, eu falei, irmã, senta aqui que eu vou orar pelos seus pecados. Irmã, quem é que não tem pecado no dia de hoje? A palavra do Senhor diz que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu sou uma pecadora, mas sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Somos pecadores, amados. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
E aquela irmã falou: irmã, misericórdia, eu não tenho pecado não. Eu falei: ô irmã, você já pecou. Irmãos, somos pecadores. Só que nós somos diferentes do povo lá fora. Porque nós somos lavados e remidos pela glória do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos santificar a cada dia, amados. Temos que nos colocar na brecha. Porque o adversário da nossa alma, ele tem tentado nos tragar. Ele tem tentado tirar a nossa paz. E muitas vezes ele vem com sapatinho de lã. Muitas vezes ele vem com bandejas, irmãos, ao qual quer tirar o servo do Senhor da presença. É por isso que nós temos, irmãos, que adorar em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que os filhos de Eli pecaram. A palavra de Deus diz que Eufini e Finéias fazia tudo que não agradava a Deus, e eles eram para ser sucessor de Eli. Mas acontece, irmãos, que eles fizeram tudo que desagradava a Deus. Tudo que desagradava a Deus. E chegou um dado momento, irmãos, que eles foram para a guerra. E Deus, irmãos, permitiu que a vida dos dois fosse ceifada. Por quê? Porque eles transgrediram tudo aquilo que era para ser feito. Porque o seu pai, irmãos, era um sacerdote. E eles eram para seguir a linhagem. E eles transgrediram e Deus permitiu que os dois morressem na guerra. Por quê, irmão? Porque eles fizeram tanta prevaricação dentro do templo. Pegava as mulheres, tinha relação com as mulheres dentro dos templos, dentro do templo, e Deus não se agradava disso. E Deus permitiu que a vida deles dois fossem ceifada. E nesse dia, irmãos, quando o adversário ganhava a guerra, era recolhido todos os despojos de quem perdeu a guerra. Em Israel, o povo perdeu a arca da aliança. Porque os filisteus, irmãos, entraram, ganharam a guerra e levaram a arca da aliança. Acontece que quando a notícia chegou para Eli, a palavra de Deus diz que ele se desesperou. Ele caiu da onde ele estava sentado e quebrou o pescoço. E a esposa de um dos filhos dele, que estava para dar à luz, ela pariu ali naquele momento. E ela disse, deu o nome do filho e acabou. Foi-se a glória de Deus. A palavra de Deus diz que o povo experimentou, amados, em meio ali aos seus pecados, a mão de Deus. A palavra de Deus diz que eles foram cativos 70 anos. Irmãos, imagina se a glória de Deus sair da nossa vida. E é muito fácil para a glória de Deus sair da nossa vida. Porque quando nós damos legalidade ao adversário, Satanás entra, irmão, e ele tira o de mais precioso que tem na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. Porque dentro de você habita a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo, irmãos, perdeu a glória de Deus, a arca foi levada. Mas o povo era tão incrédulo, irmão, tão focado, e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Durante 70 anos viveram em cativeiro. Penduraram as suas harpas, penduraram o saltério, penduraram aquilo que poderia adorar a Deus. E o inimigo falou, cante um louvor para nós. Irmãos, talvez naquele momento, se eles pegassem os instrumentos que ele tinha de pendurado na árvore e tivesse louvado ao Senhor, o Senhor perdoaria, e eles não tinham passado 70 anos naquele cativeiro. Mas eles estavam com a mente deturbada, porque fizeram, irmão, fizeram trabalho com os ídolos, começaram a adorar os ídolos, e Deus não se agradou. E Deus permitiu que eles ficassem cativos 70 anos.
Eu digo para você nesta noite, se você está cativo, irmão, se você está aprisionado por um sentimento de culpa, se você está aprisionado, irmão, por uma opressão, uma tristeza que invade a sua alma nesta noite, começa a adorar, começa a louvar, porque ainda é tempo de você sair deste cativeiro, porque o Senhor não te quer te ver, irmão, de cabeça baixa. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que em Esdra, no capítulo 3, no versículo 10, foi quando a glória de Sião foi restaurada. Irmãos, quando nós saímos do cativeiro, quando nós saímos, irmão, do pecado, daquilo que não agrada a Deus, e começamos, irmãos, a ter um encontro verdadeiramente com o Senhor, a glória dele invade a nossa alma, porque o Senhor fala na tua palavra que ele não tem prazer com o pecado, com o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E muitas vezes, irmãos, muitos têm transgredido, muitos têm desagradado ao Senhor. E muitas vezes até uma palavra que a gente fala, a gente desagrada o coração de Deus. É porque você não conseguiu algo, é porque as portas se fechou, é porque às vezes o seu filho te passou uma raiva, te deixou irada, e você fala uma palavra que não agrada a Deus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou tanto mal do marido dela. Eu falei, irmã, repreenda. Irmã, como que você está vivendo com seu marido, que é carne da sua carne, e você está atacando o seu cônjuge? E deixei ela falar. Depois ela falou assim, ô irmã, me perdoa, porque eu me arrependi do que eu falei. Eu falei, irmã, ainda bem que você se arrependeu. Ainda bem. Irmão, ainda bem que nós temos como nos arrepender das coisas que a gente faz, das coisas que a gente fala. E essa irmã falando, eu falei, meu Deus, eu vim aqui em Planaltina DF para me ouvir isso. Aí eu falei, irmã, repreende toda palavra de maldição, repreende toda palavra na vida do seu filho, repreenda toda palavra de maldição na tua casa, porque a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida, a glória do Senhor vai se manifestar na tua casa. Às vezes você recebeu uma palavra de derrota, irmão, não deixa que essa palavra entre dentro do teu coração, porque o Senhor quer mudar a atmosfera da tua vida, o Senhor quer mudar, irmão, algo na tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder e glórias. Um homem pregador, um homem cheio da unção. Eu falei, irmã, misericórdia, mesmo que se fosse um ímpio, irmão, porque a partir do momento que você é casado, irmão, você tem que saber respeitar o seu esposo. Você nunca deve levantar a mão para bater na cara do seu marido, porque isso é feio, isso desagrada o coração de Deus. Isso, irmão, deixa mágoas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso deixa mágoas profundas. E o Senhor quer mudar essa situação. O Senhor quer mudar este cativeiro. O Senhor quer que a segunda glória, irmão, seja maior do que a primeira na tua vida, porque grande, poderoso e benigno é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ame o seu marido como Jesus amou a igreja. Os homens amam suas mulheres como Jesus amou a igreja. Isso é importante, irmão. E sagrado coração de Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, de dores. Eu não digo que ainda é o princípio das dores, mas você pode ver, irmãos, que muita gente está sofrendo a perda de um e de outro. Muita gente, irmão, está com o coração dilacerado.
Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, porque Ele é um Deus consolador. Ele trata as feridas, Ele trata o coração, Ele trata a mente, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glórias, Deus de maravilhas, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a Raquelzinha para estar aqui louvando o hino, se ela puder. E eu vou estar orando por cada um, irmão, porque o Espírito Santo de Deus tem coisas para fazer neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito de Deus te tomar nesta noite. Deixa o Altíssimo falar com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor.